Eu espero que isso é seu coração, sinceramente. E missões começa ali. Se Deus tem teu coração, Ele vai ter tudo Ele precisa. Amém? Eu espero que isso é seu coração. Hoje à noite, eu quero convidar vocês a abrir suas Bíblias até Romanos 10. Olha, grande livro sobre missões, Romanos 10. E eu vou dizer que hoje à noite vai ser um pouco diferente, porque eu gosto de expor a Bíblia e eu vou, com certeza. Porém, também eu vou incluir uma conta de um missionário de 200 anos atrás, que é bem poderoso. Agora, vamos ler Romanos 10, versículos 13 a 15. Eu acho que isso é bem conhecido, mas vamos ler mesmo. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Se nosso Deus, por favor, abre nossos corações sobre esse assunto de missões, que todos nós, o Senhor vai trabalhando, que nós ficaremos dispostos, disponíveis ao Senhor para usar nessa área. Em nome de Cristo, oramos. Amém. E aí, a pergunta para iniciar: como alguém chega ao ponto de crer em Cristo? Como alguém chega ao ponto de crer em Cristo? Pense nisso. Nós temos uma resposta: por ouvir o Evangelho, não é? Se é salvo hoje à noite, ouviu o Evangelho e, ouvindo o Evangelho, creu no Evangelho. Não é complicado. Em algum momento da sua vida, alguém falou com você sobre Jesus Cristo. Resumindo, alguém explicou que você era pecador, alguém disse que Cristo morreu pelos seus pecados e alguém mostrou que você podia ser perdoado. Mas imagine por um momento que você nunca tivesse ouvido isso. Imagine que você nasceu em uma aldeia, em algum lugar do mundo onde ninguém conhece o nome de Jesus. Olha, sem igreja, sem pregador, sem Bíblia, sem vizinho cristão, sem ninguém para anunciar o Evangelho. Como você iria crer? Você não iria crer. Sem ouvir? Agora deixe-me parar aqui e responder uma pergunta muito comum nessa área. Alguém me perguntou isso no acampamento. Presta atenção, presta atenção. E a pessoa que vive no meio da Amazônia ou numa selva muito distante, que cresce e morre sem nunca ouvir o nome de Jesus. Deus vai mandar essa pessoa para o inferno só porque ele não teve oportunidade de ouvir sobre Jesus? Isso não parece injusto? Boa pergunta. Boa pergunta. E a Bíblia responde: acreditando ou não. Minha pergunta é esta: Deus vai julgar ele de maneira diferente? Alguém quer chutar isso? Ninguém quer falar agora. Você acha que Deus vai julgar o
aquele corpo da sopa, mas não faz efeito, né? E assim, ó, isso é um fato, igreja. E eu vou mostrar a vocês aqui. Deus vai julgar todo mundo de acordo à luz que ela recebeu. Tá? Isso é a justiça de Deus. Ó, vai para Romanos 1. Vamos voltar para Romanos 10, mas eu quero que vocês leiam isso comigo. Isso não é uma invenção, isso é na Bíblia. Vamos começar no versículo 19. Porquanto o que de Deus se pode conhecer nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divinidade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem como? Inexcusáveis. Viu essa palavra? Tá. Então, o que ele está falando? Paulo não diz que o homem não teve luz, igreja. Paulo diz que o homem teve luz e pecou contra essa luz. Veja o versículo 21. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Olha aí. Presta atenção. Certo. Os céus não pregam o nome de Jesus. Claro. O nome de Cristo. Mas pregam ainda o quê? Que Deus existe. E que Ele é poderoso. E que o homem não é inocente. E Paulo diz que eles ficam inexcusáveis. Sem desculpa. Sem inocência. Sem justificativo. Então, Paulo não parou em capítulo 1, porque essa carta, esse livro é grande demais. E aí ele continua no capítulo 2 tratando com isso, porque não é apenas que o homem olha para fora e vê evidências de Deus na criação, mas o homem também olha para dentro e encontra algo que Deus colocou no seu coração. Veja versículo 12 em Romanos 2. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Porquanto, quando os gentios, todos de nós aqui, ó, alguém é judeu? Então, todos nós somos gentios, não? Lá, as pessoas lá na selva, gentios, tá? Ó, porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei. Ouviu o que ele falou? Paulo está criando a razão pela qual as pessoas vão ficar julgadas. Eles têm a criação, mas além disso, eles têm a consciência. Eles têm uma lei escrita no coração falando sobre isso. Em versículo 12, eles serão julgados, ou seja, quer a pessoa tenha a lei escrita como os judeus, que não tenha a lei escrita como os gentios, ela continua sendo responsável diante de Deus. E Paulo diz o que depois? Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam. E ninguém pratica a lei perfeitamente. Tá? Isso destrói a falsa esperança. Tá? Então, o padrão de Deus é perfeição. Ele é perfeito. O céu é perfeito. Então, se você é perfeito, você pode entrar no céu, mas todos nós pecamos já. Então, por isso ele falou, os gentios que não têm lei fazem naturalmente. Está vendo? Até o homem na selva, ele pode não ter uma Bíblia na mão,
mas ele tem uma testemunha dentro do peito. A consciência testemunha, os pensamentos acusam, os pensamentos defendem, a Bíblia diz. Ele sabe que existe certo ou errado. Veja o versículo 15. Os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os ou quer defendendo-os. Isso é nossa consciência. Então, ele sabe o suficiente para ser culpado. Então, Romanos 2 ensina que todo ser humano já tem um tipo de pregador. Já tem. A lei é escrita no coração, a consciência. Mas a consciência não é uma escada para o céu. A consciência é uma testemunha, tipo no tribunal. Tira desculpas. Ela testifica contra nós. Então, em Romanos 3, traz o veredito final. Como está escrito, não há um justo. Você está lembrando disso? Veja o versículo 10. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Porque, versículo 23, porque todos pecaram e destruídos estão da glória de Deus. Então, a pessoa na selva não é, presta atenção por favor, não é condenada porque nunca ouviu o nome de Jesus. Ela é condenada pelo mesmo motivo que você e eu seríamos condenados sem Cristo. O que é? Pecado. Pecado. E sabemos maior. Ela pecou contra a luz que tinha. Pecou contra a luz da criação, Romanos 1. Pecou contra a luz da consciência, em Romanos 2. E Romanos 3 declara isso. Sobre toda a humanidade. Não há um justo. Nada. Ninguém. As pessoas são condenadas porque são pecadoras. Escuta isso então. O Evangelho não é o que torna o homem culpado. Isso é bem importante para entender isso. O Evangelho é o que salva homens. Isso é o Evangelho. Salva homens culpados. Então, precisamos entender isso corretamente. Ninguém, eu vou repetir, ninguém é condenado por rejeitar um nome que nunca ouviu. As pessoas são condenadas porque são pecadoras contra a luz de Deus que Ele deu, a luz da criação, a luz da consciência. E como Jesus disse, eles já estão condenados porque amam mais as trevas do que a luz. Isso é João 3. Então, a criação revela o poder de Deus, a consciência revela a lei de Deus, mas somente o Evangelho revela o Filho de Deus. Só isso. Então surge a pergunta, como essas pessoas terão a oportunidade de ouvir o Evangelho que pode salvá-los? Isso é Romanos 10. Agora chegamos a Romanos 10. E o que lemos em Romanos 10? Vamos voltar para Romanos 10. Romanos 10, porque isso é nossa pergunta. Paulo começa com uma das promessas mais bonitas da Bíblia. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Qualquer pessoa, em qualquer lugar, qualquer pessoa que invocar a Cristo com fé pode ser salvo. Mas então Paulo faz uma série de perguntas. Como pois invocarão aquele que não creram? Como alguém vai crer em um Salvador de quem nunca ouviu falar? Então, Paulo vai mais fundo. E como ouvirão, se não há quem pregue? Alguém precisa falar, alguém precisa anunciar, alguém precisa levar a mensagem de Cristo até eles. E então Paulo faz a última pergunta. E como pregarão se não forem enviados? Gente, é assim que o Evangelho se espalha pelo mundo. Deus envia pessoas. Elas pregam Cristo, as pessoas ouvem, elas creem,
invocam o Senhor e são salvos. Isso é complicado? Não, é simples. Isso parece simples quando lemos na Bíblia, esse padrão. Mas como isso se parece na vida real? Quando você entende Romanos 10, algo começa a acontecer. Eu espero, quando você entende Romanos 10, que algo vai começar a acontecer dentro de você mesmo, dentro do seu coração, e que você não vai escapar a pergunta: como é que eles vão ouvir sem alguém levar o evangelho? Isso é a pergunta. E aí, alguns séculos atrás, um jovem leu Romanos 10 e não conseguiu escapar dessa pergunta. Um homem chamado Adoniram Judson. Já ouviu sobre ele? Meus filhos, sim. Adoniram Judson. Então, hoje à noite eu quero pregar esse texto. Eu vou para vocês. E enquanto fazemos isso, eu quero voltar alguns séculos e eu quero contar a história desse homem. Ele foi um grande missionário. E eu pensei, durante esse mês, se dá certo, eu vou trazer relatórios antigos de missionários para estimular você na sua vida. Então, eu vou lendo aqui para falar a história dele, tá? No início dos anos 1800, existiam nações inteiras onde o evangelho nunca tinha sido pregado. A Birmania, alguém conhece esse lugar? Birmania? Há mais alguém? Tá bom. Então, a Birmania era um desses lugares. Milhões de pessoas viviam ali, milhões. E eles tinham templos, tinham mestres religiosos, tinham cerimônias e tradições. Mas nunca tinham ouvido o nome de Jesus Cristo explicado pelas Escrituras. Nunca tinham ouvido que Deus se fez homem. Nunca tinham ouvido que Cristo morreu por pecadores. Nunca tinham ouvido que o perdão podia ser encontrado pela fé em Cristo. E quando Adoniram Judson começou a entender essa realidade, em Romanos 10, começou a pesar no seu coração. Se as pessoas não podem crer sem ouvir, e não podem ouvir sem alguém pregar, e ninguém pode pregar se não for enviado, alguém precisa ir. E Judson era um jovem muito brilhante. Ele tinha se formado na universidade famosa. Seus professores acreditavam que ele se tornaria um grande estudioso ou um pastor famoso nos Estados Unidos. E ele poderia ter vivido uma vida confortável. Poderia ter passado os seus anos pregando para pessoas que já conheciam a Bíblia. Mas a pergunta de Romanos 10 não o deixava em paz. Como eles vão ouvir? Então, Judson e alguns outros jovens procuraram líderes de igrejas com um pedido que os surpreendeu. Eles pediram que as igrejas os enviassem como missionários para nações que nunca tinham ouvido o evangelho. Presta atenção, naquela época, não existiam organizações missionárias nos Estados Unidos como hoje. Hoje é bem diferente. O que esses jovens estavam pedindo quase nunca tinha sido feito antes. Mas eles estavam convencidos de uma coisa: se o evangelho fosse chegar às nações, alguém precisava ir. Então, em 1812, um pequeno grupo se reuniu para enviar 2 jovens casais como missionários. Samuel e Harriet e Adoniram Judson. Tá? E antes de se casar com Anne, Judson escreveu uma carta, escuta isso, ao pai dela. Ele escreveu uma carta para o pai dela. Na carta ele escreveu isso. Escuta, agora
eu preciso perguntar se o Senhor pode consentir em se separar da sua filha na próxima primavera, talvez para nunca mais vê-la neste mundo. Se pode consentir com a partida dela e com a sua sujeição às dificuldades e sofrimentos da vida missionária, aos perigos do oceano, à influência mortal do clima da Índia e todo tipo de necessidade e sofrimento, humilhação, insulto, perseguição e talvez até uma morte violenta. Alguém já pensou em escrever para uma moça assim? Ei, se casarmos, você talvez vai morrer, tá? Você quer continuar? Ixi. Então, ele fez uma última pergunta. Pode o Senhor consentir com tudo isso por amor àquele que deixou o seu lar celestial e morreu por ela e por você? Por amor às almas imortais que estão perecendo, por amor à glória de Deus. E essa carta mostra o que Paulo quer dizer quando pergunta: e como pregarão se não forem enviados? Enviar não é algo pequeno. Eu sei, eu fui enviado. E aí, significa que alguém deixa a família. Significa que alguém deixa a segurança. Significa que alguém deixa o conforto. Porque pessoas que nunca ouviram o Evangelho nunca vão ouvir, a menos que alguém leve a mensagem até elas. Então, não muito tempo depois dessa carta, eles embarcaram em um navio com destino à Índia. E a viagem durou 114 dias atravessando o oceano. Eu falei certo, 114 dias. Meu amigo. Durante essa longa viagem, Judson passou muitas horas estudando o Novo Testamento em grego. Ele foi brilhante, rapaz. Eu não leio grego, não, mas ele, sim. Durante essa viagem, enquanto estudava, ele começou a se interessar profundamente pela palavra batizar. Batizar. Quanto mais ele estudava as Escrituras, mais ele se convencia de que o batismo no Novo Testamento vinha depois da fé pessoal em Cristo. Por isso é importante, porque ele tinha sido batizado quando bebê. É assim. Mas agora ele começou a crer que o padrão bíblico era o batismo de crentes por imersão, como nós pregamos aqui, não? Em certo momento, ele virou para ela, a esposa, e disse algo que surpreendeu os dois. Eu acho que os batistas podem estar certos. Porque ele não foi para a Índia como batista, foi outro tipo de igreja. Isso criou uma situação estranha. Ok. O apoio era de outras igrejas. Os missionários tinham sido enviados por igrejas diferentes. Quando chegaram à Índia, tanto Adoniram quanto An estavam convencidos de que a posição batista sobre o batismo estava correta. Logo depois de chegar, eles foram batizados como crentes. Então, Judson teve que escrever 2 cartas à igreja. Uma carta voltou para as igrejas que enviaram ele, explicando que o seu missionário agora é batista. Ixi. E outra carta foi enviada às igrejas batistas nos Estados Unidos, explicando que agora existiam missionários na Birmânia que precisavam de apoio. E essas cartas ajudaram a iniciar o que se tornaria a primeira sociedade missionária batista dos Estados Unidos. Isso é falado muito em nossos seminários, que começou aqui. Então, mas todas as pessoas foram falando com eles, não vai. Você não vai.
porque a Birmania era governada por um rei poderoso e muito desconfiado. Capitães de navio falou, não vai. Autoridade do governo falaram, não vai. Outros missionários falaram, não é bom ir. Estrangeiros não eram confiáveis. Missionários que tinham tentado entrar antes tinham morrido por entrar. Mas ele e ela acreditavam em algo que não os deixava voltar atrás. O que é isso? As pessoas na Birmania nunca tinham ouvido o Evangelho. Isso foi combustível, entendeu? Isso foi combustível. É exatamente isso que Romanos 10 coloca diante de nós hoje. Como crerão naquele de quem não ouviram. Então, eles embarcaram em outro navio e navegaram até Rangoon, uma outra cidade. E quando chegaram, a cena era impressionante. Multidões enchiam as ruas, templos budistas estavam por toda parte, e monges e mestres religiosos caminhavam pela cidade. E An Judson escreveu em seu diário que o povo estava completamente destruído da esperança e da alegria que os cristãos possuem. Então, ela fez uma pergunta que revela o coração por trás da decisão dela. Ela falou o seguinte, presta atenção à testemunha, isso é poderoso. Por que eu devo hesitar em abrir mão de alguns confortos passageiros para fazer participantes de alegrias que duram por toda a eternidade? Entendeu o que ele falou? E eles começaram a aprender a língua birmanesa. Começaram a traduzir a Bíblia. Começaram a falar de Cristo onde quer que pudessem. Mas algo aconteceu que surpreende muitas pessoas quando ouvem essa história pela primeira vez. Nada aconteceu. Nada. Passou 1 ano. Passou 2 anos. Passou 3 anos. Ele pregava. Ele explicava o Evangelho. Ele traduzia as Escrituras. 4 anos. Nada. 5 anos. Nada. Meus amigos, ninguém cria. Imagine a tentação de ir embora. 5 anos, você está recebendo apoio das igrejas para fazer o quê? Para começar uma obra. Você está pregando, você está explicando, você está dando sua vida, enfrentando perigos, sofrendo. Você deixou sua família. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, nada aconteceu. Mas Judson entendeu algo dessa passagem. O quê? Como ouvirão se não há quem pregue, gente? Se ele fosse embora, o povo voltaria a viver sem nunca ouvir o Evangelho. Então, o que ele fez? Ele ficou. Finalmente, depois de 6 anos, o primeiro homem professou publicamente fé em Cristo e foi batizado. 6 anos. 6 anos para o primeiro convertido. Mas quando o Evangelho começou a criar raízes na cultura, algo impressionante começou a acontecer. Pessoas que nunca tinham ouvido o nome de Jesus começaram a ouvir as Escrituras em sua própria língua. E pequenos grupos começaram a surgir. E a mensagem de Cristo começou a se espalhar de aldeia em aldeia. Mas as maiores provações da vida ainda estavam por vir. Em 1824, começou uma guerra entre Inglaterra e Birmania.
E de repente, estrangeiros passaram a ser suspeitos de espionagem. Uma noite, soldados invadiram a casa de Judson, arrastaram-no para fora, jogaram-no no chão e o amarraram. Ele foi levado para um lugar conhecido como a prisão da morte. Seus pés foram presos com pesadas correntes de ferro. Todas as noites as pernas dos prisioneiros eram amarradas a uma vara de bambu que era levantada no ar, de modo que seus ombros ficavam no chão, enquanto seus pés ficavam suspensos. Era assim que eles dormiam. Ele permaneceu nessa prisão por 11 meses. Por 11 meses. Assim. Durante esse tempo, sua esposa, Anne, lutava constantemente para levar comida e remédios para ele. Ela falou com as guardas apenas para conseguir vê-lo por alguns minutos. Enquanto ele estava preso, ela deu à luz a filha deles. Pouco tempo depois, Anne ficou muito doente. O bebê também ficou doente. E todas as noites, Judson era liberado da prisão sob guarda para ir pela cidade e pedir que mães amamentassem sua filha que estava morrendo de fome. Mais tarde ele foi libertado porque o governo precisava de um tradutor nas negociações com os ingleses. Mas o sofrimento, igreja, ainda continuou na família. Ela morreu pouco tempo depois. A pequena filha deles morreu logo em seguida. E Judson enterrou as duas. E por um tempo ele caiu em profunda tristeza e desânimo. Ele se afastou das pessoas, ele lutou contra o desespero. Mas pouco a pouco o Senhor restaurou sua força. E ele voltou à obra de pregar o Evangelho. Os anos passaram e o Novo Testamento foi traduzido para a língua. E as igrejas começaram a crescer lentamente. O que tinha começado com um único convertido começou a se multiplicar. No início da década de 1830, centenas de bermeneses já tinham crido em Cristo. E hoje, existem muitos cristãos em Myanmar. Myanmar é o que é chamado hoje, cuja história espiritual começa com a obra que Deus iniciou através daquele missionário, né? Ele passou quase 40 anos lá. Perdeu esposas, perdeu filhos, suportou prisão e doença, mas passou sua vida fazendo uma coisa: pregando o Evangelho. Pregando o Evangelho, gente. Há pessoas que nunca tinham ouvido. E essa era a mensagem que ele carregou por toda a vida. Isso nos traz de volta a Romanos 10 de novo. Como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não foram enviados? Hoje à noite a igreja, Miramar tem igrejas, tem crentes. Por quê? Porque um homem sacrificava a vida aí para o Evangelho. Uma família. O Evangelho alcança o mundo quando Deus envia pessoas dispostas a levar a mensagem de Cristo àqueles que nunca ouviram. E aí alguns são enviados para ir e outros são chamados para enviar. Mas todo cristão precisa enfrentar a pergunta que Paulo levanta: se as pessoas não podem crer sem ouvir e não podem ouvir sem alguém pregar, o que faremos com o Evangelho que recebemos? O que faremos com o Evangelho que recebemos?
Porque em algum lugar do mundo, nesta noite, igreja, ainda existem aldeias onde ninguém conhece o nome de Jesus Cristo. E sem esse nome, não tem salvação. Olha, se eles foram isentos, o homem na selva, ele nunca ouviu. Então, Deus não vai julgar ele não vai parar no inferno porque ele não tinha a oportunidade de ouvir. Se for assim, missionários seriam as pessoas mais ruins. Por quê? Porque nós vamos para países, lugares onde eles nunca ouviram e nós começamos a comunicar, culpando eles. Então, pense nisso. Se é assim, a grande comissão seria a coisa mais cruel. Porque deixando eles na ignorância seria melhor. Vocês entendem? Seria melhor. Se eles não ouviram o nome de Jesus, Deus não vai julgar eles assim. Não, Ele vai julgar eles porque eles já rejeitaram a luz da criação, a luz da consciência. Rapaz, chegou. Da consciência. Eles já rejeitaram isso. Então, por isso, Paulo, convencido sobre a necessidade de eles ouviram, ele escreveu isso. Olha, eles vão ser julgados. E por isso nós precisamos ir. Ainda existem aldeias onde ninguém conhece Cristo. Sem igreja, sem Bíblia, sem pregador, sem ninguém para anunciar o Evangelho. Até alguém vá, eles não ouvirão. E se o Senhor disser para você ficar, fique com propósito. Olha, deixe-me falar assim com vocês. Hoje à noite, meu desejo é que todos vocês façam essa pergunta a Deus. Será que o Senhor quer que eu vou? Você tem no Espírito Santo, se é salvo, fala com o Espírito Santo. Fala com Deus. Será que o Senhor quer que eu vou? E se ele responde, não, fique aqui. Fique aqui com propósito. Construa um lar que apoie missões. Construa uma igreja que envie missionários. Ore, contribua, crie filhos dispostos a ir. Olha, igreja, a última coisa que devemos nos tornar é uma igreja que desfruta do Evangelho enquanto o mundo morre sem ouvi-lo. O Evangelho chegou até você porque alguém falou, alguém pregou, alguém orou, alguém enviou. E a pergunta é isso: quem vai ouvir por sua causa? Eu sei, isso é bem direto. Mas Paulo falou bem direto. Tá? Deixa-me terminar com um versículo, tá? Versículo 15. E como pregarão, se não forem enviados, como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Minha esperança para cada um de vocês, e cada um de vocês seria em submissão a Deus. Deus, eis-me aqui, Senhor. Quem sou eu, Senhor? Me manda para os campos. E se Deus não mandar você, você tem um campo aqui. Você tem a cidade. Você tem vizinhos. Você tem colegas. Você tem sua família. Vamos apoiar missões. Porque é bíblico. É bíblico. Vamos orar, Senhor nosso Deus. Eu agradeço pela vida
desse missionário anos e anos atrás, que sacrificou a vida. Ele não sacrificou como Jesus Cristo sacrificou a vida, vindo aqui na terra, sofrendo muito, rejeição e a cruz. Não, ele não sofreu assim, mas ele sofreu. E hoje ele está com o Senhor no céu, desfrutando as almas aí, por causa do trabalho dele que o Senhor chamou ele. E hoje à noite estou orando para cada jovem aqui, cada adulto aqui, em tua igreja, se eles são seus filhos mesmo, que cada um ia perguntar ao Senhor, ou falar ao Senhor, eis-me aqui, Senhor, que eu vou. Continue esse mês nos ajudando nessa área de missões, para ser testemunhas e para apoiar missões, porque tem milhões de pessoas ainda que não têm ouvido o Evangelho. Em nome de Cristo oramos. Amém. Amém. Agora até quarta-feira.